Vamos aqui a algumas perguntas do Patreon, plataforma de apoio ao Maluco Beleza. Patreon.com/Rui Unas. Eu dou esta possibilidade às pessoas fazerem perguntas aos meus convidados. O Rui Sousa mandou esta pergunta. Bem-aja, Unas e Sónia. Olá, Rui. Uma pergunta: consideras que o último a sair, claro, temos que levar com isto para o resto da nossa vida, foi um importante contributo para que as pessoas te conhecessem? Bom trabalho para ambos. Pois. Considero, sim. Foi um trabalho que teve imensa visibilidade e que. Até nessa altura tu já eras atriz, pronto, já eras atriz. Sim, mas não era muito conhecida porque eu não fazia novelas, então fazia umas séries na RTP, assim, uns filmes, uma coisa muito mais quiet, não é? Eu era mais quiet e acho que sim, fazer o Último a Sair deu-me muito mais visibilidade. Ainda por cima deu a conhecer uma Sónia. Mais eu? Da comédia, da palhaçada, lá está, da palhaçada. Sim, foi a primeira vez que eu fiz comédia também. E safaste muito bem. Foi tão giro. Foi muito divertido. Apesar de, eu continuo a dizer isto, o programa efetivamente funcionou, mas não foi um sucesso de audiências. Aquilo não foi, nós estávamos a perder para a concorrência. Sim, mas porque também a faixa etária para que nós estávamos a atirar, se calhar via a maior parte das suas coisas já nesse momento através da internet. Sim. E por isso nós tínhamos essa visibilidade e as pessoas conheciam e sabiam o que estava a acontecer, as pessoas dessa faixa etária, mas porque não estão normalmente a ver televisão, veem na internet, é cada vez mais normal. E ainda hoje me falam de aqui, é quase dividido em sketches, estás a ver? Falam, a tua cena com a gorda foi brutal. E é verdade, porque viram no YouTube no dia anterior. Portanto, aquilo está lá. Sim, e volta e meia. Mais uma pergunta, volta e meia volta. João Baltazar, viva Sónia. Viva. Que critério usas para a escolha de trabalhos? O dinheiro, sempre o dinheiro. Não, de maneira nenhuma. Tu tiveste uma fase da tua vida que estavas muito empenhada em fazer coisas lá fora. Sim. Não é? Continuo a estar, não estou desempenhada nisso, estou cá a fazer outras coisas. Basicamente eu inverti o processo. Eu antes estava lá fora e vinha a Portugal quando tinha trabalho. E de repente eu estava lá à espera que acontecessem coisas lá e a fazer castings, e aqui tinha trabalho. Então é muito mais fácil estar cá aqui? e ir lá quando há castings e quando há trabalho, porque a verdade é que então agora com a internet tu consegues, não precisas sequer de ir, mandas os castings por vídeo, sim. Portanto faz sentido, e então a qualidade de vida também é um peso, e teres a família perto, e é bom agora neste mundo global poderes ir e vir. E parece que já não estás longe, apesar de estás em Portugal, não estás desligado. Sobre a pergunta... O critério de escolha. Eu não sei se é bem um critério. A primeira coisa que eu faço é ouvir a minha intuição. Há coisas que te soam logo, tipo, isto é espetacular. Não, há coisas que soam logo, uau, isto é espetacular. E há coisas a que eu coloco mais reticências. Mas começo a caminhar para esta ideia. Tens sido cada vez mais seletivo ou não? Antigamente, antes temos uma tendência, pelo menos falo por mim, aceitar quase tudo. Medo do que o não. Eu não, porque eu sempre tive a ideia de que as carreiras também se constroem muito por aquilo a que tu dizes não. Tipo, tu é que escolhes o teu caminho. E tiveste essa percepção? Tinha muito essa percepção desde cedo. Mas eu acho que é preciso encontrar o meio termo. Tipo, no limite tu queres. Eu quero fazer trabalho de qualidade com pessoas cujo trabalho respeito. E que te qualifiquem, portanto, não é? Nem é isso. Eu gosto, quando faço alguma coisa, eu estou sempre a atirar para que seja a melhor cena do mundo. Então convém que as pessoas estejam todas nesse comprimento de onda, não é? E às vezes não estão só a safar e a querer fazer. E eu gosto mais de estar com esse tipo de onda de. Mas, por exemplo, tu quando foste lá para fora, tu viveste quanto tempo em 5 anos. Londres? Tu foste porque não havia aqui trabalho? Ou porque o trabalho que estava não te interessava? Eu fui por várias coisas, não foi só por causa do trabalho. Eu fui porque me apetecia a aventura de ir morar para fora, e a aventura de estar num sítio novo e ver como é que era, e começar a ambição de início. Também um bocadinho conquistar o mercado internacional. Sim, e ver como é que era. Eu trabalhei desde sempre, não é? Eu trabalho desde os 14 anos. Nunca tinha tido um trabalho normal, nunca tinha, não é? Tipo, queria a coisa de, se for de início agora, tipo, será que eu sou capaz, ou isto está-me a acontecer porque é desde sempre? Sim. E então é tipo, é uma coisa, é uma espécie de. Foi importantíssimo para o meu crescimento pessoal. Tipo, eu consigo chegar a um sítio, começar do nada. Do zero, ninguém sabe quem eu sou. E ser estrangeira, e por base, e unicamente com base naquilo que eu faço, na qualidade do meu trabalho, eu consigo conquistar as coisas. Meritocracia. Sim, eu adoro isso. Deveria acontecer mais regularmente. Pois.
Pois. Ricardo Luz pergunta. Ricardo Luz. Conheces? Não, mas eu gosto do sobrenome Luz. Por acaso é um grande nome. Do ponto de vista de alguém que cresceu em Peniche, Sim. qual a tua opinião sobre o impacto e a sua importância do turismo de surf e do crescimento da ESTM, Politécnico de Ensino Superior, que está no Cabo Carvoeiro, a Escola Superior de Turismo e Mar, no desenvolvimento da cidade? Do ponto de vista de alguém que estudou lá durante 5 anos, ambos têm os seus prós e contras, mas penso ser claro que acabaram por ser ambos bastante positivos. Bom, eu já tinha dito mais ou menos na conversa que tivemos anteriormente sobre o trabalho que a Câmara desenvolveu e o que tem acontecido a Peniche nos últimos tempos, e eu acho que houve uma construção de caminho para Peniche que foi muito inteligente a escolha, porque não se tentou fazer de uma cidade uma coisa que não era, tentou-se usar aquilo que era o grande potencial e fazer disso a maior arma, riqueza, sim. E a maior riqueza. E foi altamente conseguido. É óbvio que trouxe imensos turistas, há pessoas que não gostam disso. Eu acho que foi incrível porque Peniche é um sítio onde há muito pouco emprego, os negócios estavam a fechar, quer dizer, não havia... Tinha muito pouca gente e de repente é quase fantasmagórico. Não era fantasmagórico, mas principalmente no inverno era um sítio onde tu sentias a aridez, a dureza daquele sítio, e agora tens gente de fora o ano inteiro, tens uma comunidade ligada ao surf muito grande. E que está lá sempre o ano todo. Aliás, no inverno é quando aquilo bomba mais, digo eu. Sim, está lá o ano todo. Durante o verão tens imensa gente. Portanto, eu sinceramente não consigo bem ver coisas negativas nesse... O Peniche é fixe agora. Agora é fixe. Começou a ser fixe. Porque durante algum tempo não era fixe. Não. Já percebemos. Ok, vamos entrar aqui no outro domínio. A Mariana Faria... Cumprimentos. Sónia, quais foram as tuas referências quando escreveste o Constelações? Constelação. Está aqui Constelações. Mas é porque ela está a pensar no espetáculo que está no Teatro Aberto, que se chama Constelações. Vamos lá aqui falar de artes e poesia. Constelação, o que é a Constelação? Então, Constelação é um livro de poesia que eu lancei no ano passado, em novembro, onde estão poemas meus, alguns bastante antigos. O poema mais antigo eu escrevi-o quando tinha 18 anos, que é o primeiro poema do livro. E surge, eu basicamente sempre escrevi poesia, e basicamente surgiu um momento em que eu disse: tenho tanta coisa guardada e isto tem que acontecer como coisa para eu poder seguir para o próximo projeto. Ok. E então comecei basicamente a dilapidar cadernos e textos e coisas que já tinha e a perceber onde é que poderia haver um todo ali. E cheguei àquele livro, à Constelação. Não foram bem. Eu não tive bem. E depois ouvi imenso. Eu, enquanto estava nesse processo com os textos antigos, escrevi imensa coisa nova também. Começou a juntar-se tipo o antigo e o novo. Referências. Não foram. As minhas, se calhar, foram mais anti-referências do que referências. Explica lá isso. Porque tem a ver com a minha atitude em relação à criação e em relação à arte. Eu acho que o trabalho, aquilo que eu considero arte, são as coisas que abrem portas novas para sítios novos. Então, a arte para ti é isso? Sim, no meio artístico, sim. Ou seja, interessa-me pouco como artista repetir fórmulas. Não me interessa nada, não interessa-me pouco, não me interessa nada. Acho que a arte é experimentação e que por isso às vezes até podem ser, são coisas muito ao lado, não é? Tipo, distantes, mas faz parte. Distantes daquilo que estás habituado. Mas eu tenho profundo prazer em subverter formas e destruir fórmulas e também nesse Estás a falar caminho... do ponto de vista enquanto criador. Sim. E enquanto espectador, enquanto público, enquanto receptora da arte, o que é arte para ti? Consegues definir? Mas é a mesma coisa, porque quando eu tenho... Eu gosto imenso de ver filmes e de ver exposições, de ler poesia, e quando eu tenho um encontro forte com um objeto artístico, é sempre porque esse objeto está a fazer isso. Sabes? É tipo, sinto-me entrar num sítio novo com esta pessoa, este criador. Sinto que estamos a ir para um sítio onde ainda ninguém tinha ido e eu agora estou a chegar lá com ele.
Porque é isso que o artista faz. O artista faz a ponte para esses sítios novos, para descobrir novas linguagens, novas maneiras de ver. Eu tenho uma relação com a arte muito... não sou propriamente uma pessoa que frequenta regularmente exposições e performance, sei lá, galerias. Mas para mim, eu não sei se faz sentido, na minha cabeça faz. O que é que distingue um objeto do outro? O que é que torna a arte... O artista. O artista... Ou seja, eu acho que algo tem que ter algum impacto em mim. Estás a ver? Eu olho para este objeto. Sim. E isto não é arte. Na medida em que não causa nenhum impacto. É por não causar. Mas tu achas então que a arte tem que causar impacto? Tem que ser, é uma das condições. Mas o que é o impacto? Aí é que está. Isso é algo que já entramos no domínio do pessoal e do inefável, na medida do em invisível. Que eu não consigo expressar por palavras, entendes? Não consigo expressar por palavras. Daí ser inefável, que é uma palavra que eu gosto muito. Portanto, eu olho para isto não precisa, ok, é giro, agora daí até considerar isto arte, não é um objeto artístico. Mas poderia ser um objeto artístico? Podia. Se eu fizer isto. Sim. E eu o reclamar como acontecimento artístico, objeto, e basicamente o justificar. Como é que o justificas? Como é que aqui eu, na verdade, acredito que tem a ver com o acontecimento de arte, a coisa que distingue uma coisa de ser arte. Tipo, por exemplo, a minha mãe pinta, mas ela não considera que aquilo é arte. Eu pinto e eu considero que aquilo é arte. E a única coisa que não tem a ver com qualidade, não tem a ver com avaliação externa, tem a ver com eu reclamar que aquilo que eu faço é arte. E a partir do momento em que eu o reclamo como arte, ele existe como isso. Há uma pessoa que por acaso é a própria criadora que entende que aquilo é arte. Não, mas é o primeiro passo para a coisa acontecer, para a coisa ser arte. É óbvio que depois mais ninguém te pode reconhecer isso. Mas se tu não fizeres esse reclamar, tipo aquilo que distingue isto de ser arte e aquilo não ser duas coisas iguais, tem a ver com a tua primeira afirmação. E agora, estás a dizer do ponto de vista externo, o que é arte para mim quando eu a vejo ou quando eu a experimento. Sei lá, eu não gosto de julgar o que é arte ou não arte. Eu acho que devemos julgar. Não, mas eu não julgo se é arte ou não é arte. Ou melhor, se calhar julgo, estou a mentir, desculpem. Porque lembrei-me de uma exposição que eu vi em Londres. Pois é que tu vais ver exposições. E eu aqui assumo, sou uma pessoa iletrada e inculta, mas há arte de facto que eu não compreendo. Seguramente há muita gente que está a ver isto e porque isto é o comum dos mortais, é o mais frequente, não é? As pessoas de facto não têm uma cultura que lhes permite sequer distinguir correntes artísticas. Mas não é preciso nada disso. Não, para mim é o impacto. Claro. Vejo um quadro. E se vir uma tela em branco... Posso outra vez, desculpem lá, hoje estou muito... O Marco está muito interventivo. Estou muito interventivo. Há um conceito que é memória descritiva, digamos assim, que contextualiza, digamos assim, contextualiza mesmo o objeto artístico. E muitas vezes as coisas não te criam impacto. Há um objeto artístico, um relógio, eu não me recordo bem, mas são dois relógios que aquilo tem a ver com a guerra e tal. E tu olhas para aquilo não te causa impacto nenhum porque são dois relógios. Mas quando tu lês a memória descritiva e quando tu percebes porque é que o artista fez aquilo, aí tens um impacto. Sim, e mas dizes, sim, ou seja, é tudo. Mas eu também não acho que os artistas tenham que vir justificar a sua própria obra. E eu acho que se a obra não fala por si sozinha, então há aí um problema. Eu estou contigo. Mas ao mesmo tempo, se não perceberes o intuito ou o contexto em que a obra foi criada... Não, porque a obra não é para perceber, a obra é para o coração, é para sentir. Sim, é para sentir. Então o que é que achas daquele do urinol no... Pois! Não é? Mas entende. Ou o quadrado branco numa tela branca. Aquilo tem um contexto. Não, mas na mesma, isso não quer dizer que não te fala ao coração, porque... Esses são atos altamente subversivos que, postos no sítio do museu, te provocam emoções imediatas.
podes sentir isto é um absurdo, ou podes sentir que ou estou escandalizado, ou sentes que te reconheces naquilo de alguma maneira que aquilo faz sentido. Agora, eu não gosto da arte com intencionalidade, não é? Eles não fizeram, se calhar até fizeram, é possível que o Duchamp tenha posto o urinol também para provocar, mas eu não acho que a obra tenha que causar coisas para ser considerada obra de arte. E existe muito isso na arte, porque no meio artístico contemporâneo existe um problema muito grande, porque os discursos entre o que é arte e o que é design ficaram muito confundidos, e nós compramos muita coisa por arte que na verdade é design e é gimmick. É posto ao serviço de interesses de terceiros para te provocar qualquer coisa. E a obra de arte não te quer provocar nada. A obra de arte quer acima de tudo comunicar qualquer coisa. A meu ver, a obra de arte é uma ponte para o invisível, para qualquer coisa de invisível que o artista a que o artista chegou e que vai lá e pesca. E só o consegue transmitir porque não é tangível. Exatamente, e arranja aquela forma de a fazer passar a ti, na esperança de que tu, ou isto é o que eu faço com a minha arte, pronto, mas na esperança de que tu consigas, através daquele objeto, fazer a mesma viagem até a um invisível, não necessariamente o mesmo, mas até ao invisível. E existe, é muito perigoso essa coisa do arte que provoca, porque há muitos vídeos do YouTube que provocam coisas, e até estou a lacrimejar, mas aquilo não é arte, mas usa técnicas do cinema, mas não é arte. E é preciso, porque nós vivemos numa era em que nós estamos muito a comprar a coisa falsa pela coisa verdadeira, e no meio da arte também há muitos artistas que não fazem arte. E tu vês aquilo, a mim cheira-me logo mal, mas sério, fico danada. E conheci artistas gigantes a nível mundial que eu sinto que estão a enganar, basicamente. É o mercantilismo. Um caminho fácil e. Não, estou mesmo a gozar com a cara das pessoas, desculpem, pardon me. Mas... Eu concordo contigo, eu acho que sim. Eu não sei, pronto, não quero estar a ser má, mas acho que falta nessas coisas verdade. Eu sinto logo quando é gimmick. Tu pintas, já percebi. Eu ainda não vi nada teu pintado. Calma. Sim, ainda não. Mas escreves. Ok, e a poesia é daquelas. Dá um bocadinho mais de trabalho. Porque tens que ler. O quê? Porque, por exemplo, quadro, tu sabes olhar para um quadro, vais ver um bailado. Só tens que ver, só tens que ouvir, só a música. Ler dá um bocadinho mais de trabalho, no sentido que tens que compreender para poder sentir. Ou não? Bom, eu vou falar da minha poesia em particular, que eu faço poesia experimental. Que ainda é mais. Ou não, porque. Explica lá isso. A mim o que me interessa, ou neste projeto em específico, no Constelação, interessava-me experimentar, óbvio, com formas, destruir fórmulas, e interessava-me, como eu acredito que o poeta é esse tradutor do invisível para qualquer coisa tangível, o que eu quero com o poema é fazer com que o leitor tenha acesso a essa coisa intangível. Então, para fazer isso, eu não preciso de muitas palavras, ou não preciso tornar o caminho difícil. E eu sinto que muitas vezes a poesia se esconde atrás de exibições de intelectualidade. Sim, exercícios de... tornando o caminho do invisível difícil para aqueles que não dominam a palavra dessa maneira. Torna-se um jogo profundamente masculino, de exibição de técnica, e menos... Masculino não é do homem, no sentido de... Temos aqui uma feminista, porque é que é masculino? Não, masculino no sentido de não ser mais uma linguagem do intelecto e menos uma linguagem da emoção. E eu acho que a poesia tem que estar muito próxima dessa outra coisa, muito mais perto da emoção, que não quer dizer, não da manipulação da emoção, não é ler para chorar, ou não é isso, mas muito mais perto dessa coisa invisível, inexplicável, que é sensível e distante dos jogos intelectuais que às vezes afastam as pessoas da poesia. Sim. Não é? Tem um efeito e exatamente... a mim interessa-me a democratização da poesia, porque eu acho que o invisível, conseguir fazer a ponte até ao invisível através de um poema, se tu consegues levar alguém contigo até ao lado de lá, tu estás
o bom poeta é também o que faz do leitor um poeta. Tu não estás só a mostrar-lhe como é que tu chegaste lá e aquele caminho, estás a mostrar-lhe o invisível. E isso é dar um superpoder às pessoas. E a mim interessa-me isso, restituir o ato poético como uma coisa que não tem a ver com a palavra. A palavra é o instrumento que eu uso para materializar esta coisa invisível, mas o verdadeiro ato poético é o meu encontro com o invisível. E o que eu quero é restituir-te com aquilo. Eu não preciso de estar aqui em exibicionismos que só bloqueiam o caminho. Eu quero o oposto. E não achas que os tempos que correm não são muito amigos da poesia? No sentido em que as pessoas não estão para aí viradas em perderem? Porque eu acho o oposto. Está tudo... As pessoas querem coisas imediatas. Tu não leste a minha poesia. Eu tenho poemas que só têm 2 palavras. Sim, mas tens que sentar, tens que parar um bocadinho a tua vida dos Instagrams e do Facebook e não sei o quê para te agarrares um livro e para ler aquelas palavras que foram escritas para outra pessoa e que estão-te a mostrar um caminho que tu próprio agora acabaste de escrever. As pessoas têm que estar disponíveis para isso. Eu acho que falta disponibilidade. Os tempos que correm para isso. Achas? Mais do que... Falta mais tempo do que há 10 anos. Eu também não estou cá há muito tempo, estou cá há 42. Mas há 10, 20 anos acho que havia mais tempo livre para isso. As pessoas estavam mais disponíveis. Havia era menos escolha. Sim. Não é? Agora com a internet tu podes ir ler o que tu quiseres. Pois. Mas não sei, eu estou a pensar, por exemplo, na minha infância, em que eu lia imenso, não é? E os meus amigos não liam. Não tinhas Netflix em casa. Mas vias televisão, tinhas outras coisas. Podia estar a brincar com Legos, eu preferia estar a ler, não é? Tem a ver com a tua escolha. Mas agora, com a democratização, existe, obviamente, esse lado em que tens acesso a tudo e acabas. Eu sinto, às vezes no Netflix, eu estou 1 hora a tentar escolher um filme e não vi nada. 1 hora a andar para o lado e à procura. E acabei por não ver nenhum, 1 hora. E tens tanta coisa que e acabas por não te conseguir focar, que é um problema. Mas também quando tens interesse noutras coisas, é muito mais fácil chegar a elas do que quando. Eu estou a pensar numa miúda de 10 anos ou de 15, não é? Que more em Peniche agora, tem acesso a tudo, mesmo que a livraria não venda. Sim. Quero as obras completas de sei lá, do que quer que seja. Pessoa. Bastam 2 cliques, o Google. Nem precisas de comprar, vais à internet e lês. Exato. Hoje em dia tu tens acesso às coisas, portanto tem os 2 lados. Tem esses 2 lados, sim, concordo contigo. Tem os 2 lados. E eu não acho que nos estejamos a desligar da poesia no sentido de desligar do ato poético, do invisível. Acho que estamos claramente a caminhar no sentido inverso, que é de nos reencontrarmos com esse invisível. Óbvio que a velocidades diferentes, cada um tem a sua velocidade, mas eu que sinto o movimento, estou a sentir que a corrida é para aí, porque estamos no abismo e em frente já não dá, porque tem mesmo que ser para lá. Tu és uma pessimista / otimista. Estamos no abismo, mas ao mesmo tempo não, eu não sou pessimista, eu sou altamente otimista. Eu estou-te a dizer aqui que acredito que o futuro vai ser lindo. Sim, mas reconheces que não está à beira do... Eu estou a dizer isso porque eu acho que é preciso acordar as pessoas, porque é preciso mesmo agir para não acontecer. Mas tenho uma tremenda esperança no futuro, e por eu ter essa tremenda esperança e o projetar tanto, eu tenho a certeza também que ele vai acontecer. Gostei, esta miúda sabe. Ana Oliveira pergunta: olá, Lorde e Sónia. Olá, Lorde. Sabes que as pessoas me tratam por Lorde? Eu não posso ser Lorda. Olá, Lorde. Não quero. Não quero, porque eu sou Sónia. Eu não sei qual é que é. Lady. Dizias uma Lady. Lorde e Lady. Lorde e Lady. Uma Lady. Pois, porque o teu accent é perfeito. Já me tiveste a dar uma. Portanto, a explicar. Essa boa delas sobre o meu British accent. Disse bem? British accent? Accent? Como é que se diz? Accent? Depende, estás a falar. Phonics! A palavra accent, como é que se pronuncia? Mas estás a falar inglês do Reino Unido ou inglês americano? Do Reino Unido. Accent. Hã? Não é americano. Eu não sei falar inglês. O A é mais. Então, como é que é? Accent. The British accent. Foda-se. Bom, queria perguntar como está a tua relação com o Bruno Nogueira. E se ele já te mostrou o Saramago? Isso foi o quê? Foi um sketch? Ele ia mostrar-me o Saramago. Não sei, não me lembro. Se calhar foi um sketch qualquer que ele se recorda. Lá está, deve ter visto isto no YouTube. Ana, não é? Eu não me lembro disso, o Saramago. Mas não vi o Saramago. Não vi o Saramago. Curso o Saramago? Eu li, olha, de Saramago li o Ano da Morte de Ricardo Reis. Sim. Que é um livro incrível porque ele põe o Ricardo Reis a viver
no ano, porque depois do Pessoa morrer, na biografia do Ricardo Reis, ele só morria 1 ano ou 2 depois do Pessoa, acho que é 1 ano. O Ricardo Reis morria 1 ano depois do Pessoa ter morrido, quando ele morreu de facto. Sim. E então o Saramago escreveu esse ano da vida do Ricardo Reis, sendo que o Pessoa já tinha morrido e o Ricardo Reis andava aqui perdido. E a Lídia não sei o quê, que era a musa, não é? E aparece-lhe o Pessoa em espírito. Tipo, o Pessoa aparecia ao Ricardo Reis em espírito, assim, uma cena linda. Mas não sou grande fã do Saramago também. Porquê? Não tem nada a ver com a técnica. Não, só nunca me tocou. Se calhar, sabes, há alturas para ler coisas e nunca me tocou assim. Tentei ler O Homem Duplicado, fiquei a meio também. Tem a ver com a altura. Se calhar agora eu tentei ler há 10 anos. Agora, se calhar, se pegar, vou adorar. Porque aconteceu comigo com a música. Há músicas que ouço hoje que não ouvia seguramente há 10, 15 anos. Não tinha sensibilidade para tal, não estava para aí virado. Isso pode acontecer com os livros também. Sim, certamente. Há momentos para experienciar a arte. Quanto ao Bruno, já não o vejo há imenso tempo. Imenso. Ninguém vê o Bruno há imenso tempo. É mentira. Sérgio Oliveira, é verdade que a alface vem do supermercado? Eu não sei o que é isto. Não se chama private. Isto é um e depois sketch. é que metem na terra para disfarçar. Então não te lembras? Não, isto no é um último sketch. a sair, logo ao início. As pessoas passadas estes anos ainda se lembram. O que é que ele diz? Que é verdade que a alface. A alface vem do supermercado. Depois é que metem na terra para disfarçar. É? Quem é que dizia isto? Não, foi o Bruno que disse isso no último a sair. Não é verdade. A alface não vem do supermercado. É verdade, tu ainda tu tens algo. Eu estou a olhar para ti, tu tens uma configuração, tens uma anatomia de vegetariana. Macro-vegetariana. Ovo-lacto-vegetariana. Não, isso estás-me a perguntar. Não sei. Não, eu não como porco, já não como. Já nem sei. Há muito tempo. E estou a tentar deixar de comer carne outra vez. Eu fui vegetariana quando estava em Londres, depois tive de voltar a comer porque estava anémica. Mas tu és muito magrinha ainda. Sim, mas não era ainda. É quem eu sou. Mas o meu espírito é grande e gordo. O meu espírito é gordo. Eu vou usar isto como título do segmento. Por favor, não. O meu espírito é grande e gordo. Por favor. Tu disseste. Foi, mas eu estou a fazer. O meu espírito é grande e gordo. Este vai ser o título deste segmento. Não vai nada. Sim. Já foste complexada com isso, claro que sim. Com a magreza? Sim. Então. Claro, né? Lógico. Eu era um ET, não era só pelos meus interesses, eu era um ET a nível físico. Eu falei contigo quando nós fizemos o podcast e acho que te relatei isto, que é muito comum, de facto, as top models, top models reverenciadas, sim. Na sua infância serem gozadas. Nessa altura está tipo, os teus braços são enormes, o teu tronco é pequenino, as tuas pernas são grandes, é tipo, nada faz sentido. Depois há um momento em que. Tunga, passarela. Passarela com ela. Tipo, o patinho feio é um ganso, mas a parte do patinho feio. E depois é muito comum que são as boas zonas, já disse isto várias vezes, as boas zonas do secundário, depois são as gordas passado 3, 4 anos, porque casam-se, têm filhos, são as primeiras a casar. O que é que foi? Estou a ser muito. Não estou a ser politicamente correto? Eu não posso, porque aqui a Sónia acha que eu não posso ser, que eu tenho que ser politicamente correto nos podcasts. Não é politicamente correto, mas. Mas o quê? Não teríamos audiência. Não teríamos audiência. Exato, obrigado, Marco. Não tem a ver com o politicamente correto, tem a ver com o mundo que queres construir. E tu, como pessoa que tem voz, agora vou dizer, tu, como pessoa que tem voz, tal como todos nós, temos que. É uma responsabilidade. Estar vivo no planeta é uma responsabilidade. Tu escolhes constantemente como fazer tudo, como te dar com as outras pessoas e como projetar um mundo através da tua ação. E eu digo muito que o poema sou eu, no sentido em que a maneira como eu atravesso a vida, como eu trato os outros, é a verdadeira obra de arte que eu estou a construir. É de todos nós, não eu, mas todos nós. E é preciso pensar no mundo que estás a construir quando dizes coisas. É verdade. E óbvio, não tem consequência, estou a fazer uma piada, não sei o quê, mas estás a perpetuar o tipo de que é preconceitos de preconceito e de. Sabes que eu sinto que às vezes o humor em português. Mas espera, eu sinto que o humor. Mas agora tem que ser. Vai, dá-lhe. Eu sinto que o humor. Eu agora não tenho acompanhado muito, mas nos últimos anos, o que eu sinto, a cara que o Unas me está a fazer, ele está a adorar. Sinto que se cai muito no facilitismo da piada com as coisas fáceis e que são muito perigosas. Tipo, é muito fácil rir do gay e chamar-lhe Isso já passou, acho que isso já um foi. nome qualquer. Eu estou a dizer, não estou a acompanhar muito, mas estou a falar de uma coisa, ou rir da gorda, rir porque se disse pipi ou mamas. Isso estás a ver?
acho que já passámos. Já passámos essa fase. O que eu acho que é perigoso é que se nós começarmos a ter demasiados pruridos em não afetar determinadas, não ferir determinadas suscetibilidades, nós começamos a desvirtuar um bocadinho o princípio único que deveria ser e principal do humor, que é fazer rir. Sim, mas uma coisa é fazer rir, outra coisa é querer. Eu sei o que estás a dizer, eu não estou a falar de ti. E quando se faz rir as pessoas, há sempre um alvo. Há sempre um alvo. Há sempre alguém que nos diz tem cuidado. Pois é, o problema é que quando nós fazemos uma piada, há sempre alguém que diz tem cuidado. Tem cuidado que os gordos vão ficar ofendidos. Tem cuidado que os não sei quem vão ficar ofendidos. Se não há humor, se nós tivermos esse cuidado permanente de não ferir suscetibilidades, o melhor que estas pessoas podem fazer, os ofendidos, é rirem-se. Porque eu não quero ofender ninguém. Claro, mas eu não isso quero tem que graça. Eu não quero que as boas zonas do secundário que foram alvo da minha piada e que eram as boas zonas do secundário que ficaram gordas porque casaram cedo, porque eram as boas, não quero que elas fiquem ofendidas. Eu quero que se riam. É verdade, de facto eu era a boa zona e fui logo catado e agora estou assim, olha, estou com mais 30 quilos. Peço desculpa. Eu não sei. Eu acho que eu vejo tudo como um superpoder, não é? Tens visibilidade, tens o poder de agir sobre o mundo. E se calhar, pensando no miúdo que te ouve com 15 anos e que pensa, é fixe é gozar com os gordos, é fixe é gozar com as não sei o quê, e depois e depois é isso que se está a perpetuar. Não, porque mas eu não acho que nada deva ser proibido. Sim, mas repara, a minha piada, eu acho que aqui entramos aqui um bocadinho no domínio da arte. Há bocado estamos a falar da arte, que o artista tem que explicar ou não tem que explicar. Eu não vou explicar. Atenção, a minha piada não tem um intuito ofensivo. Eu, obviamente, para mim todas as pessoas são iguais e merecem o mesmo respeito. Serão gordas, altas, brancas, pretas, azuis. É igual. Quando vierem os ETs a gente depois é igual. O único propósito é fazer uma piada. Entendes? Piada. Sim. Só. E a piada uma piada ou vem do bem ou vem do mal. A do mal é ofensiva e tem o efeito de denegrir, de rebaixar. As minhas são só do bem. Eu não quero rebaixar ninguém. Entendes? Portanto, é só isso que eu queria aqui sublinhar. Mas se fizerem uma piada contigo, tu não ficas triste, magoado? Fico, mas vou tentar me rir. Mas fair enough, eu também acho que é justo. É justo. E fazem às vezes e também, olha, gozam com o meu cabelo ou com falta de cabelo. E eu não tenho. Gozam com, sei lá, o facto de ser baixinho. Sim. É uma verdade, não posso dizer que não. Mas achas que não há humor a fazer para além de gozar? Com as características, isto tornou-se numa entrevista. Isto tornou-se numa entrevista ao contrário. Isto tornou-se uma conversa. Não, sabes? Isto é uma conversa, sabes, Sónia? É muito mais uma entrevista. É uma conversa. Desculpa. É um diálogo. Se existe. Não, perguntaste se ofender. Claro que existe. Não há humor a fazer para além desse gozo, não é? Há maneiras de fazer rir que não tem. Claro, até não existe. Todo o humor é válido desde que faça rir. Há humor político, humor físico, humor, sei lá, humor sexual, piadas de sexo. Eu rimo bem com piadas de sexo, trocadilhos sexuais. Curto. Adoro como a tua voz de repente fica. Estás a ver? Eu rimo bem com piadas de sexo. Quando falo de sexo, falo assim. Mas isto é estúpido. Que tipo de humor é este? É estúpido. É só estúpido. Gosto de humor estúpido. Estás a ver? E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto de beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas €1 por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ir a patreon.com/ruiunas. Obrigado. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza.